Shalom, Vrahá, bom dia para todos. Shabbat Shalom também, estou gravando esse vídeo horas de manhã, né, pela manhã de sexta-feira, e logo mais a gente vai ter o Shabbat. Então, o nosso querido Rabino Gloiber, ele traduziu direto do Zohar para nós, com muito amor e carinho, um texto completo que é muito relevante para nós agora, porque a gente está vivendo nos extremos. Eu acho que você já ouviu falar, e é sabido de todos, que nós estamos vivendo no extremo. Existem coisas acontecendo que fogem à nossa compreensão, que são coisas horríveis demais para a gente compreender, e tem o outro lado, que são coisas boas acontecendo, o lado oculto da Torá sendo cada vez mais revelado, mais aberto, mais exposto para a gente. Nunca antes na nossa história a gente viu tanto a Torá oculta sendo revelada nas nossas mídias sociais e por grandes rabinos e por grandes autoridades judaicas, e estudos sobre isso feitos abertamente para todos, que atingem todos os públicos, todas as pessoas. Então a gente tem uma questão que é relevante para nós agora, é saber para nós, é saber que nós precisamos saber o que está acontecendo. Os dias estão chegando mesmo, o que realmente nos faz e nos faz acreditar que estamos vivendo os calcanhares do Mashiach, época que antecede a nossa Geulah. Como que é essa mistura do bem e do mal? Adão e Havá, eles misturaram o bem e o mal no nosso mundo. Então hoje nós temos o bem e o mal misturado em tudo o que a gente vê, faz e toca. Tudo está misturado. E como a gente pode entender isso e trazer para a nossa atualidade, diante de todas as coisas que estão acontecendo hoje, para a gente poder entender isso e saber onde a gente está nessa linha do tempo. Estamos numa linha do tempo, avançando cada vez mais, mas a gente quer saber em que linha do tempo a gente está. Como identificar realmente que estamos nos calcanhares do Mashiach. Época que antecede a nossa Geulah, a nossa redenção, a redenção desse mundo. Então, esse texto que eu vou ler para vocês, tá? É um texto que o Rabino tirou direto do Zohar, Rabino Gloiber tirou direto do Zohar para nós, e eu vou ler aqui para vocês na íntegra, e depois, se ficar alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que eu vou ler aqui para vocês, desse texto, vocês, por favor, coloquem as perguntas no grupo, tá bom? Os dias estão chegando. O Zohar, ele nos traz um conceito chamado de Ketz Hayamim. Já ouviu falar? O extremo dos dias, se referindo ao extremo do mal. O Ketz Hayamim, o extremo da direita, se referindo ao extremo das Sefirot, que é a Malhut, representando, nesse caso, o extremo do bem. Explica o Rebbe que antes da redenção final, durante o período chamado de calcanhares do Mashiach, que é o período no qual estamos vivendo, o mal aumenta no mundo em forma de disputas entre judeus e também entre não-judeus. E isso entre outros sinais negativos que acontecem nessa época e que não aconteceram em épocas anteriores. Sinais para sabermos que estamos próximos à nossa Geulah, à nossa redenção final. Por outro lado, o bem também aumenta. Novas formas de estudar a Torá são reveladas e ações de caridade e bondade são feitas em uma escala sem precedentes. Mas como podemos entender essa tão grande contradição no comportamento das pessoas da nossa época? Em relação ao povo de Israel, e em particular agora que estamos no final do nosso exílio, depois de termos passado por todas as previsões em relação aos prazos finais dele, incluindo a condição de fazer teshuvá antes da Geulah, da redenção final. Como que a gente entende isso? Como atestou o Rebbe Yosef Yitzhak, o Rebbe de Lubavitch anterior, que também esse requisito nosso povo já cumpriu. E com tudo isso, esperamos todo dia pela nossa verdadeira e completa redenção final, e ela ainda não chegou. Mas se nosso povo já cumpriu, como que essa redenção ainda não chegou? A palavra Ketz é traduzida como extremo, mas também pode ser traduzida como final.
Assim também a ligação entre o conceito de Ketz e a nossa redenção é dupla. Presta atenção. Ketz se refere ao extremo final da escuridão do nosso exílio. Final dos dias. Final do nosso exílio. E junto a isso, a palavra Ketz também está se referindo a uma nova era. A era da Geulah. Ketz Hayamim, o extremo do bem. E assim nos conta o Zohar, que a palavra Ketz pode estar representando o extremo do bem e, ao contrário, também pode estar representando o extremo do mal. E esses dois extremos, sendo um o extremo da direita que representa a Hesed, a bondade, e o outro o extremo da esquerda que representa a Gevura, a rigidez, são os dois caminhos que temos à nossa frente nesse mundo, nesse momento. Ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. O extremo da direita, que é o extremo do bem, é citado no final do livro do profeta Daniel. E o extremo da esquerda é citado no livro de Jó, quando diz que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, colocou um final para a escuridão. Também em relação a Yosef, quando a Torá usa a palavra Ketz, se referindo ao final dos 2 últimos anos que Yosef estava na cadeia, encontramos esses 2 significados também. Yosef estava preso, ficou preso por 3 anos, como é sabido, que está na Torá, e depois ele foi libertado, tirado da cadeia, certo? O extremo do mal. E aí o que aconteceu? Aí o Passuca está se referindo ao final da estadia de Yosef na prisão. E por outro, está se referindo ao começo da redenção de Yosef, que se torna depois, posteriormente, o vice-rei do Egito. Esses 2 conceitos, mesmo aparecendo juntos, representam 2 coisas totalmente opostas, mas nos conta Semar, que foi o terceiro Rebbe de Lubavitch, no seu livro chamado de Explicações sobre o Zohar, diz o Semar que Ketz Hayamim representa a parte final da Clipá, o extremo do lado ruim, indicando o fortalecimento do lado ruim antes dele desaparecer totalmente. Então, o lado ruim, ele vai aparecer para nós como extremo para depois desaparecer. Então, ou seja, o extremo de baixo, do lado esquerdo, o mal em sua maior intensidade. Ou seja, enquanto que Ketz Hayamim representa o supremo bem da Geulah, da nossa redenção final. Se trata de 2 opostos que chegam ao mesmo tempo para nós. Com o começo do brilho da luz da Geulah, Ketz Hayamim começa também o fortalecimento do mal ao encontro do seu final definitivo. Ketz Hayamim, a extrema intensidade do mal. A ligação entre esses 2 opostos se encontra em muitas citações dos nossos sábios, como, por exemplo, no final do Tratado de Sotá, que nos conta sobre a depravação que acontece no mundo na época que antecede a Geulah, e isso vemos hoje com nossos próprios olhos. Essas citações aparecem também em algumas partes do Tratado de Sanedrim, como, por exemplo, o filho de Davi. O filho de Davi não chegará a não ser em uma geração que seja totalmente boa ou totalmente ruim, nos indicando que a geração da Geulah vai ser caracterizada por esses 2 extremos. Diz o Rebbe que eles acontecem simultaneamente. E qual é a relação, então, entre esses 2 extremos? Qual que é a relação? A separação entre o bem e o mal. Vamos ter a separação. Tivemos a mistura que aconteceu com Adão e a Havá, e agora a gente vai ter a separação desse bem e desse mal, que estão misturados. Então, esse bem e esse mal misturados, o principal problema causado pelo primeiro homem, ele fez a primeira transgressão. Então, misturou, foi feita então a mistura entre o bem e o mal. Ele causou a indefinição entre os limites da luz e da escuridão. Mesmo no início da criação, havia uma realidade de mal no mundo como consequência da quebra dos receptáculos do mundo de Torro. Mas esse mal estava separado e isolado, sem nenhum contato e ligação com o lado bom, com o lado puro. Em tal situação, o mal estava claramente definido e as criaturas não cometeriam um erro seguindo algo que é claramente visto como mal, visto como uma coisa negativa.
O que levou ao fortalecimento do mal e da impureza foi o pecado da árvore do conhecimento, que misturou os conceitos e criou uma situação em que não há bem sem o mal e não há mal sem o bem. Em qual situação? Quando não há uma definição clara de quem é bom e de quem é ruim. O mal engana e prevalece e domina. E além disso, o mal, entrelaçado na realidade do bem, o impede de atingir sua perfeição. O papel da redenção é acabar com essa mistura e confusão e criar um limite, e criar os limites claros e definidos para a realidade do mal como última etapa antes de ele desaparecer totalmente deste mundo. Quando a verdade for revelada, com a chegada da redenção, com a chegada do Mashiach, o mal visto em seu verdadeiro estado, o mal vai ser visto realmente no seu verdadeiro estado. A mentira por si só não tem pernas. Você já ouviu falar que a mentira tem perna? Perna curta? Então, a mentira por si só, ela não tem pernas. A única coisa que permite que a existência da mentira e do engano é um pouquinho de verdade que existe nela. Então, toda mentira tem uma verdade oculta nela. Você já ouviu falar sobre isso também. Quando essa centelha do bem que existe no mal ela é removida, o mal perde toda a sua capacidade de existência. E então ele retorna às suas dimensões originais e verdadeiras. E assim escreveu o Rebbe Zalman, que foi o nosso primeiro Rebbe. O trabalho do Mashiach vai ser o de separar entre o bem e o mal. Portanto, a preparação do mundo para a redenção é a de separar totalmente do mal, causando com que o bem e o mal se tornem claramente separados e isolados um do outro. Dessa forma, há até uma vantagem na situação trágica que previram nossos sábios em relação aos acontecimentos que antecedem a nossa redenção final, situação em que o mal predomina completamente. Porque dessa forma ele se torna totalmente visível, claro, definido, e está mais exposto ao seu final do que em uma situação na qual o mal está menos forte, menos evidente, menos por estar misturado ainda com o bem. Por isso, dizem nossos sábios no Tratado de Sanedrim que na geração que antecede a Geulá, os governos se tornarão totalmente corruptos. O que a gente vê hoje? Indicando que o mal que se encontra no mundo se tornará cada vez mais reconhecível. Você vai poder distinguir. Então, o mal vai se separando e vai se mostrando e vai ficando evidente. E a verdade de que qualquer governo que não se comporta de acordo com o governo divino é uma corrupção absoluta e estará claramente visível para todos nós. A verdadeira crença na unidade de Akadosh Baruch Hu é encontrada apenas entre os judeus. Esta é a preparação para a redenção, quando todos vão conhecerão a pura verdade e seguirão a verdadeira emuná, a verdadeira fé que o nosso povo representa. Essa também é a explicação para o que disseram nossos sábios, que Mashiach chegará em uma geração totalmente boa ou totalmente ruim. A redenção, conforme é mencionado, virá quando o trabalho de diferenciar o bem do mal for concluído. Nosso trabalho é qual, então? Nosso trabalho é separar o mal, que se misturou com o bem, e estabelecer limites claros entre o bem e o que é ruim, entre o que é bom e o que é ruim. Enquanto o bem e o mal estiverem misturados, a redenção completa não pode vir. Mas virá quando uma das duas possibilidades ocorrer. Ou nos refinamos, causando com que o nosso lado ruim gradativamente nos deixe, ou Deus nos livre, o lado ruim nos domina por não encontrar em nós uma resistência compatível com a sua intensidade. O Rebbe, ele nos contou que nos nossos tempos coisas assustadoras estão acontecendo no mundo, tanto para o bem quanto para o mal, a começar pela questão das disputas. Hoje em dia vemos disputas até entre judeus, brigas, disputas, rixas, que nunca foi possível supor que haveria uma disputa entre eles.
Isso causou para eles uma real mudança de perfil. E eles até tentaram disfarçar isso, dizendo que tinham entrado nessa discussão por motivos religiosos e etc. E por outro lado, em relação às coisas boas, em nossos tempos, vemos atos de bondade e amor ao próximo tão grandes que não imaginávamos que isso poderia um dia se tornar uma realidade. Doações para a caridade de Tzedakah em tão grande proporção, dedicação tão grande em benefícios de outros judeus. É judeu ajudando judeus sem limites. Temos histórias de gerações passadas, em todas as gerações, houve tzedakah e caridade, lógico, e benevolência e bondade entre o nosso povo judeu. Mas nunca tínhamos alcançado níveis tão altos em relação a tzedakah, em relação à bondade e à caridade, como vimos hoje. E também em relação ao estudo e ensino da Torá, justamente nas gerações mais recentes, conseguimos revelar por meio do intenso estudo da Torá assuntos profundos que ninguém imaginou que poderiam ser decifrados e não vemos esses assuntos nos livros das gerações anteriores. Também a forma de ensinar e aprender em nossos tempos é especial. Uma nova forma de estudar. Temos uma nova forma de estudar. Mas a mudança é tanto para o bem quanto vice-versa, para o mal. Entre os sinais que mencionamos sobre o período da redenção, a questão de países que se provocam também aconteceu no passado. Mas hoje em dia, a situação nesta categoria é de uma forma que não se imaginava antes, com uma crueldade desproporcional, como vemos acontecer na prática em muitos países nesses dias mesmo que estamos, e que não existia nas gerações anteriores. E ninguém não se importando muito com isso. Isso que é o mais terrível, ninguém se importa com isso da forma como deveria. A gente está vendo atrocidades gigantescas acontecendo e as pessoas tomando uma posição, logicamente, mas não da forma como deveria ser. Sendo que a nossa Torá é uma Torá de luz, tudo que tem uma resposta na Torá e de forma clara e esclarecedora, e se assim for, a explicação para essa situação alarmante também deve estar na Torá. E em relação a nós, não há necessidade de pesquisar muito, porque a Guemará, ela fala abertamente sobre esse assunto. De acordo com todos os sinais que foram ditos no final do Tratado de Sotá, nosso tempo está próximo do final dos dias. Tão próximo que não existe mais próximo do que isso, porque nunca houve uma existência real de todos os sinais como nesses dias. Temos todos os sinais juntos na nossa geração. E em relação ao final dos dias, tempo em que se aplicarão muitas mudanças no mundo, até a grande mudança concernente ao mundo inteiro, que será a redenção final, está explícito no final do livro do profeta Daniel. Muitos se definirão, se purificarão e se retificarão, e os maus farão maldades. Quer dizer, os bons vão fazer que tenha a bondade em si, que prevalecendo, esses vão deixar a bondade dominar eles. Né? Eles vão se purificar, eles vão fazer chuvar. E aqueles que têm a maldade explícita vão ficar cada vez mais mal e não vão conseguir segurar isso. Não vão conseguir segurar. Eles vão ser maus inteiramente, vão deixar a maldade transbordar. Termina o profeta Daniel com as palavras: e os sábios entenderão do que se trata. Ou seja, há coisas que até o final dos tempos existem na realidade, mas não estão claras para nós. E isso que causa uma confusão, para a gente não saber, será que estamos, será que não estamos no final, na geração final? Ou que se tornaram claras, mas ainda estão misturadas com outras coisas e ainda não se separaram delas e por isso ainda não são totalmente reconhecíveis para nós. Ou que já são reconhecíveis, mas não de uma maneira claramente explícita. Precisa ser explicado, precisa ser mostrado pra gente. Olha, tá ali, ó, tá vendo? Mas quando chegarem muito perto do final dos dias, e este é um dos principais sinais que já estamos na etapa em que isso vai começar a acontecer, vai se cumprir a profecia do profeta Daniel de que muitos se definirão, vão ficar definidos, se purificarão e se retificarão, e os maus farão maldades. Então, o bem e o mal começa a se separar e você começa a ver isso claramente sem um espelho, né? Sem ser sombra de espelho, reflexo. Você vai ver isso
claramente nas pessoas. Ou seja, não se trata de algo que vai acontecer para um grupo pequeno de pessoas, mas como diz o profeta Daniel, muitos vão se definir, vai ficar claro para a gente o que está acontecendo. E ele conclui que os sábios entenderão. O que quer dizer? Ou seja, para entender por que isso está acontecendo é preciso ser um sábio, mas para ver que isso está acontecendo, qualquer um pode ver. O Rebbe nos explicou por que existe a necessidade do bem e do mal se revelarem separadamente em sua maior potência antes da Geulah. Como o mundo inteiro está vendo isso acontecer hoje, diariamente. O motivo para isso, diz o Rebbe, é que cada um de nós tem forças ocultas que não poderiam ser refinadas porque não sabíamos da existência delas. Nessas situações, todas as nossas forças ocultas se revelam, se tornam forças reveladas. E se existe nelas um lado ruim que precisa ser refinado, aí a pessoa vai fazer teshuvá. Ou seja, excluindo de nós que somos parte de Deus, que é a existência do bem, imediatamente reconhecemos reconhecemos sua existência e o consertamos, ou excluímos ou direcionamos ela para o bem. Não teríamos como retificar nossas forças se elas não se revelassem. Como é que você vai consertar uma coisa que você não sabe que existe em você, não é mesmo? Então, não teríamos como retificar o mal em nós se essas forças não se revelassem e, portanto, não saberíamos que elas estavam existindo em nós. E aí a oportunidade da gente fazer teshuvá e retificar o que é mal, deixar o bem sobressair ao mal, separar. Porque, afinal das contas, somos obrigados a refinar o mal das nossas forças ocultas, e se elas continuassem ocultas, estaríamos ocupados com outras coisas, mesmo sendo elas coisas boas, e não consertaríamos o que precisamos consertar. Então, o mal precisa vir à tona, precisa mostrar a cara dele para você entender e poder retificar. E isso está acontecendo agora, isso está acontecendo em nossos dias, na nossa geração. Então, assim, dessa forma, conseguimos entender que quando o profeta Daniel fala sobre essa época de refinamento, ele está nos indicando o lado bom que ela nos traz. Então, vai nos trazer o lado bom. A gente vai identificar o mal que há em nós e vamos poder consertar antes da redenção. Uau! Maravilha, Baruch Hashem! Porque somente assim conseguimos descobrir o lado ruim das nossas forças ocultas e fazer nelas o reparo necessário. O fato de a revelação das nossas forças ocultas acontecer somente agora, nessa época, está ligado aos dois extremos que falamos no início, Ketz Hayamim e Ketz Hayamim, e Ketz Hayamim, misturado. Porque à medida que nos aproximamos do final dos tempos, do final do nosso exílio, a escuridão no mundo se fortalece e aumenta cada vez mais. As forças negativas que até agora estavam ocultas, elas se revelam, e por isso há necessidade de revelarmos forças superiores por meio das quais você pode superar a escuridão e resistir. Baruch Hashem. E mais uma razão para isso, já que nos aproximamos do Ketz Hayamim, da nossa redenção final, começa a se materializar o fenômeno do fortalecimento do bem, que também se torna claro e se revela em toda a sua intensidade. Uma das manifestações disso é a descoberta dos segredos da Torá, do lado oculto da Torá. A Torá oculta, a categoria da Torá que é comparada ao azeite que se transforma em luz. Quando antes na história, há não tanto tempo assim, você teria o Zohar traduzido, lido por uma pessoa como eu, que me considero uma pessoa leiga em muitos assuntos, preciso estudar muito, estudar mesmo, apesar de eu estar do lado de um gigante chamado Rabino Gloiber. Todos os dias nós estudamos, todos os dias a gente estuda, porque a gente não sabe, a gente só arranha o casco do navio. A gente só consegue arranhar o casco do navio. Então, de todo o conhecimento que a gente tem. Então, como uma pessoa que não é tão entendida de Torá, que não tem o hebraico fluente na vida dela, pode hoje estar traduzindo para você, lendo para você, capítulos do Zohar, que não tem no nosso português, que o Rabino tão carinhosamente traduz para a gente. Esse é o lado oculto da Torá. Isso é o desconhecido que chega até você de forma revelada. É o bem, é as coisas que você pode ouvir hoje, ver hoje,
alguém não tão culto de Torá assim, falando para você do lado oculto da Torá. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora já prova que a gente está na geração final. Eu lendo para você o que foi traduzido do Zohar diretamente para uma pessoa, para um rabino que fala hebraico, aramaico, e lendo para vocês e explicando para vocês de uma forma bem didática, bem clara, que todo mundo consegue entender. Então, isso já mostra para a gente que estamos vivendo os calcanhares de Mashiach. Isso nos mostra que o lado oculto da Torá está sendo cada dia mais revelado para nós, a Torá oculta, a categoria da Torá que é comparada ao azeite que se transforma em luz. E por isso já começamos agora, por meio do estudo da Hassidut, a provar um pouquinho dos segredos da Torá oculta que o Mashiach vai nos revelar. A palavra Mashiach quer dizer ungido. Ungido. Como diz o Teilim, olha lá, 89 no Passuk 21. Esse texto foi tirado do Zohar, traduzido pelo Rabino Gloiber, que sempre está rezando forte por você. Acesse o nosso site, que essa mensagem está escrita lá, se você quiser imprimir, ler no Shabbat, só cuide da santidade do que você imprime, tá? Cuide para não traduzir coisas, imprimir coisas que depois você vai ter que descartar e não vai ter onde descartar. Um beijo no coração de vocês. Agradeço profundamente ao Rabino Gloiber que se dispõe, que tira do seu tempo, da família, de tudo, para poder fazer com que a gente tenha textos ao nosso alcance em português, de livros como o Zohar. E explicações tão claras e objetivas que fazem a gente entender. Então, o que eu desejo para vocês é um Shabbat Shalom com muita saúde, muito sucesso, muita alegria, e que você consiga fazer teshuvá e que a gente consiga cada vez mais deixar o bem se sobressair para que a gente possa trazer o nosso comportamento, antecipar a redenção, antecipar a chegada do Mashiach. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom.